Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda, chegando mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro reinado, justamente. Para isso, eu dividi o vídeo em 3 partes. Nessa primeira parte que você vai ver agora, nós vamos conversar um pouco sobre a resistência ao processo de independência, a consolidação, bem como os acordos internacionais que foram feitos para que o Brasil pudesse se tornar independente. No segundo vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre a Constituição Imperial. E no último vídeo, a terceira parte, nós vamos conversar a respeito da Confederação do Equador e do fim do primeiro reinado, da decadência de Dom Pedro I. Dá logo seu like, segue nosso canal e se liga na vinheta. Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton. Nós estamos juntos hoje mais uma vez e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante em história do Brasil. Nós vamos conversar um pouco a respeito do primeiro reinado, justamente. A gente vai conversar hoje sobre os aspectos principais do primeiro reinado, alguns pontos importantes que têm ligações com todo o desenrolar da história do Brasil. Então, você que já está acompanhando há algum tempo, está vendo, né? Viu que a gente já comentou um pouco a respeito das revoltas, do período pombalino e também falamos do período joanino. Então hoje a gente vai começar falando uma coisa muito importante que você tem que ter em mente. O primeiro ponto que você tem que ter em mente quando a gente conversa sobre o primeiro reinado é a questão da continuidade estrutural. Mas, professor, o que é esta tal de continuidade estrutural? Nós percebemos que houve uma transição quando a família real veio para o Brasil, que foi a chamada inversão colonial, em que o Rio de Janeiro tornou-se o centro administrativo do Brasil, para onde todos os impostos, para onde fluía todo o dinheiro. Isso criou-se no Brasil uma estrutura agrária e que era governada por poucos, né? Poucos ricos, essa elite que se formou, ela vai estar no controle a partir do Rio de Janeiro. E o processo de independência, ele vai deixar muito claro de que essa elite ela queria manter este modelo. O que se desejava apenas era que se houvesse uma liberdade de Portugal, rompesse-se esse laço metropolitano com Portugal, mas que a estrutura fosse continuada. E essa estrutura ela continuou. Nós podemos perceber claramente que houve a manutenção do latifúndio, houve a manutenção da agroexportação, do escravismo, da monocultura. Então o Brasil ele continuou nos mesmos moldes. Ele continuou com esses mesmos moldes. Mas uma coisa importante que também a gente tem que ter em mente é que geralmente se naturaliza muito a ideia de que a independência ela foi automática, ou seja, o grito do Ipiranga ele fez com que a paz predominasse e que realmente não houvesse resistência a esse processo de independência. Mas na realidade houve, né? Houve algumas províncias, ela teve principalmente onde tinha a maioria de comerciantes portugueses que mandavam, né? Lembre-se que o comércio era um predomínio português. Então, onde houve a maioria de comerciantes portugueses, na Bahia, no Pará, no Maranhão e no Piauí, houve resistência, né? Essas províncias não é que elas queriam se tornar independentes à parte do Brasil. A resistência desses grupos portugueses é que eles desejavam que essas províncias continuassem ligadas a Lisboa, ou seja, continuassem ligadas a Portugal. Então resistiram. O Piauí é conhecidíssima a Batalha do Genipapo, né, onde houve essa luta de independência. Não houve uma guerra generalizada, como por exemplo nos Estados Unidos, né, que houve uma guerra de independência, ou no Haiti, mas o Brasil realmente houve províncias onde essa maioria portuguesa ofereceu essa resistência. E também houve a Cisplatina. A Cisplatina é um caso à parte porque ela não queria continuar pertencendo a Portugal e muito menos ao Brasil. Ela queria se tornar independente. Nós sabemos que a Cisplatina ela é onde é hoje o Portugal. E como é que o Brasil conseguiu? Como é que Dom Pedro I ele conseguiu lidar com esses revoltosos, né? Com esse pessoal que estava revoltado, querendo continuar ligado a Portugal? Bem, o Brasil não tinha exército. E o que é que você faz quando você não tem um exército? Você aluga um exército. Né? Então foi alugado um exército de aluguel chamado de exército mercenário. Aí você pode perguntar, mas quem vai alugar um exército? Onde é que tem um exército disponível para você alugar? Os ingleses, né? Os ingleses alugavam o exército dele, né? Os batalhões, né? Lord Cochrane, né? Que é conhecido dentro desse período como sendo um grande interventor inglês no Brasil, junto a Dom Pedro I, ele vai alugar parte do exército dele, né? E vai reprimir esses movimentos. Como quem aluga não é de graça,
Obviamente você deve estar pensando, então o Brasil já começou endividado. Isso é verdade, né? Houve então um endividamento do Brasil, né, desse Brasil que estava nascendo, justamente para poder pagar, né, por este exército que não era barato. Então houve aumento de impostos logo de cara para poder cobrir esses gastos, né? E também os empréstimos ingleses, né? Tendo em vista que os ingleses emprestaram dinheiro para Dom Pedro contratar os exércitos mercenários que eram ingleses, justamente, né? Então você percebe como a Inglaterra ela vai dominar economicamente o Brasil desde esse primeiro momento. Aí você pergunta, então, Cleiton, então estava tudo resolvido. O Brasil ele torna-se independente. Quando ele se torna independente, tudo vai funcionar bem. Não é bem assim. Quando um país se torna independente, a primeira coisa que ele precisa para ser um país independente é justamente o reconhecimento dos seus pares. Ele precisa do reconhecimento dos países que fazem comércio. Então o Brasil ele começou a galgar com outros países essa questão do reconhecimento. Vou fazer um exemplo atual. Por exemplo, a Palestina ela gostaria de formar um país independente. Por que ela simplesmente não se proclama independente? Porque não há o apoio internacional por conta de Israel. Ou seja, então quem tem que entender que aquele país, quem tem que reconhecer que esse país tornou-se independente primeiramente, é a própria Portugal. E Portugal não queria reconhecer essa independência, né? Então o primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos. Há outro país também, o México. Só que aqui são dois casos completamente distintos. Por quê? O México ele estava dentro daquele processo de libertação da América. Então é natural que o México não houvesse nenhuma contrapartida. Mas e os Estados Unidos, que é o mais conhecido como o primeiro país que proclamou a independência do Brasil? O que é que os Estados Unidos eles queriam com o Brasil recém-independente? Mercado. E aí você vai ligar uma coisa chamada doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? A chamada América para os americanos. Ou seja, sob o pretexto de expulsar completamente qualquer influência europeia dentro do continente americano, os Estados Unidos apoiavam a independência desses países. Mas, em contrapartida, ele exigia justamente isso. Ele queria novos mercados. Então ele estava dando com a mão e tirando com a outra. Mas um fato interessante não foi em 1824, foi em 1825. Se você for perceber, os dois países em seguida que reconhecem a independência do Brasil é Portugal e a Inglaterra, necessariamente nessa mesma ordem. Mas por que Portugal e Inglaterra? E por que primeiro Portugal para depois a Inglaterra? Bem, a Inglaterra não é segredo para seu ninguém, que a Inglaterra tinha pretensões comerciais com o Brasil. Só que, historicamente falando, Inglaterra e Portugal sempre foram parceiros comerciais muito fortes. Lembre-se do próprio rompimento do bloqueio continental, da fuga da família real para o Brasil. Então, historicamente, Portugal sempre foi um aliado muito grande da Inglaterra. Então, qual era a solução? A solução para esse entreveiro, para este problema, era justamente convencer a Inglaterra, convencer Portugal a aceitar a independência do Brasil. Então, a Inglaterra meio que chegou, Portugal, aceita a independência do Brasil, né? Aceita, vai ser melhor para você. Aí Portugal, ora pois, como é que eu posso aceitar a independência do Brasil se eu fiz tanto por eles, eles me abandonaram no momento que eu mais precisava, o tanto que eu gastei, o tanto que eu investi. Aí Portugal disse, não, aí a Inglaterra, não, Portugal. Faz o seguinte, você peça uma indenização ao Brasil, né? Peça uma indenização para eles, para compensar todo esse gasto que você já teve, né? Todo esse gasto, toda essa dispendiosa dor de cabeça que você já teve. Aí Portugal respondeu, ué, mas o Brasil não tem dinheiro, porque eu mesmo tirei todo o dinheiro lá quando eu vim. Então a Inglaterra, não, mas não se preocupe não, Brasil, ou Portugal. Peça que eles vão ter esse dinheiro. No mesmo instante, a Inglaterra chegou para o Brasil. O Brasil é o seguinte, Portugal está querendo dinheiro para reconhecer a sua independência. Ao Brasil, mas a gente não tem dinheiro. Portugal levou o dinheiro todo. A Inglaterra, menino, deixa de ser besta. Eles vão pedir o dinheiro e você vai dizer que tem. E eu vou te emprestar esse dinheiro a juros módicos para que você possa pagar. Isso foi feito. Então Portugal pediu o dinheiro. A Inglaterra emprestou para o Brasil.
o Brasil pagou para Portugal e Portugal, que já devia dinheiro à Inglaterra, devolveu o dinheiro à Inglaterra. Eu vou repetir, você não está vendo errado. A Inglaterra emprestou o dinheiro para o Brasil pagou para Portugal, Portugal pagou o que devia para a Inglaterra. Tradução, o dinheiro não chegou nem a sair dos cofres ingleses. E o Brasil chegou para a Inglaterra. Muito obrigado, Inglaterra. Inglaterra, obrigado nada. Vamos assinar um tratado. Foi o tratado de 1825. Em troca desses 2 milhões de libras esterlinas. Qual era os termos do tratado? Renovação do tráfico. Renovação do tratado de 1810. Aquele que vigorava desde quando a família real veio para o Brasil. Que era privilégios alfandegários para os ingleses. O fim do tráfico negreiro. Que esse segundo ponto não foi cumprido. Lembrem-se que o fim do tráfico negreiro só vai acontecer em 1850. Então essa parte aí meio que vamos acabar com o tráfico era meio para inglês ver. Né? Mas então caracteriza essa primeira parte uma coisa muito forte. O Brasil tornou-se independente, mas ele continuou dependendo economicamente de Portugal. Repetindo, o Brasil continuou independente de Portugal, mas continuou dependendo economicamente da Inglaterra. O Brasil tornou-se dependente da Inglaterra.